Inicialmente apresentada como a leal companheira de Voldemort, sua história vai muito além do que vemos na série original. Desde sua infância, enfrentou desafios extraordinários carregando uma maldição que a afastava da sua humanidade dia após dia. Seu vínculo com Voldemort, que começou nas florestas da Albânia na década de 1980, foi um ponto de virada na sua vida. O poderoso bruxo descendente de Salazar Slytherin e capaz de falar com cobras deu a ela uma nova razão para existir. Esse relacionamento complexo e simbiótico resultou em um final trágico para ambos os personagens, e nesse vídeo vamos discutir tanto a franquia de Harry Potter quanto de Animais Fantásticos, além do velho Voldemort e sua fiel companheira Nagini. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a Nagini que conhecemos dos filmes de Harry Potter foi apresentada pela primeira vez em O Cálice de Fogo, onde é descrita devorando o corpo de Frank Bryce após o seu brutal assassinato. Desde então ela está sempre ao lado de Voldemort, sendo uma companheira leal e confiável, mesmo diante de qualquer adversidade. Quando Voldemort estava fraco, apenas uma sombra do homem poderoso que costumava ser, ela ainda estava lá, ao seu lado. O que realmente fala sobre o forte vínculo que Voldemort e Nagini tinham. No entanto, a Nagini que conhecemos na franquia Harry Potter não é muito expandida na série original. Somente quando Animais Fantásticos foi lançado, descobrimos um pouco mais da sua história. Nagini é uma personagem rica, com muita história, mas em Harry Potter só vemos em sua forma de cobra. E o relacionamento que ela tem com Voldemort já estava desenvolvido. A gente não consegue ter uma noção adequada de quem é ela ou qual é a sua história. A data de nascimento de Nagini não está oficialmente registrada em nenhum lugar, mas sabemos que quando a vemos pela primeira vez em Animais Fantásticos é o ano de 1927 e ela parece estar no final dos seus 20 anos. Com isso em mente, eu vou supor que Nagini nasceu por volta do ano de 1900. No entanto, ela não nasceu em circunstâncias normais, não era um bebê saudável comum, ela nasceu com uma maldição. Não sabemos se Nagini veio de uma família de bruxos ou algo diferente, mas sabemos que sua linhagem carregava a maldição Maledictus no sangue. Uma maldição sombria que, passada por gerações e transferidas de mãe para filha. Por causa disso, a Nagini nasceu com uma Maledictus. Essa maldição faz com que a pessoa se transforme lentamente em um animal ao longo da sua vida. O tipo de animal pode variar conforme a maldição específica. No caso da Nagini, significava que ela estava destinada a se transformar em uma cobra, tornando-se menos humana e mais serpente a cada dia. Geralmente, durante muitos anos, um Maledictus possui a habilidade de se transformar à vontade, mas essa habilidade se perde com o tempo. Eventualmente, a pessoa perde a capacidade de se transformar de volta e fica presa na forma animal destinada a ela. Uma maldição Maledictus é terrível e inescapável, corroendo lentamente a identidade da pessoa. E na série Harry Potter encontramos Nagini incapaz de se transformar à vontade, permanentemente presa em sua forma de cobra. No entanto, em Animais Fantásticos, ela ainda era capaz de assumir sua forma humana e até alternava entre as duas formas antes de se transformar permanentemente em uma cobra e eventualmente se tornar uma Horcrux. Durante esse período, Nagini era exibida pelo Circo Arcanus. O Circo Arcanus era um circo itinerante de bruxos, propriedade de um homem chamado Skinder. Essencialmente considerado um show de aberrações, o circo se gabava de possuir o congresso mais completo de estranhezas humanas do mundo. Nagini era exibida e forçada a mostrar ao mundo que consideravam uma aberração, quando na realidade ela era apenas uma mulher pobre que sofria de uma maldição terrível. Skinder era incrivelmente cruel e explorava ao máximo a Nagini, forçando ela a se apresentar em show dias após dias. Ela estava presa ali, até que Credence Barebone apareceu. Durante uma de suas apresentações, o Credence se apresentou e libertou dragões de fogo, permitindo que Nagini escapasse e fugisse com ele. A nova amizade entre eles era incomum, cada um tão confuso quanto o outro em relação ao seu lugar no mundo. Uma Maledictus maltratada que havia sido mantida presa e Credence em busca de sua identidade. Na tentativa de ajudar Credence, os dois se uniram e procuraram respostas sobre a verdadeira identidade de Credence. Quem eram seus pais biológicos e onde estava sua família? Após um encontro infeliz com um dos seguidores de Grindelwald, Gunnar Grimson, Nagini e Credence se encontraram no topo de uma casa na Torre Eiffel, onde se reuniram com Grindelwald. Nesse momento, Grindelwald já estava bastante familiarizado
familiarizado com o Credence e começou a plantar sementes de manipulação, sabendo que o poder desse jovem obscuros era impressionante e poderoso. E o jovem poderia ser facilmente influenciado e usado se jogasse suas cartas corretamente. Isso Grindelwald sabia como ninguém. Embora Nagini pareça bastante maligna em Harry Potter, ela não aparenta ser nada má em Animais Fantásticos. Na verdade, ela reconheceu imediatamente o que o Grindelwald estava tentando fazer com o Credence e tentou ao máximo salvar ele. Embora não tenhamos uma data exata, especula-se que Nagini e Voldemort se encontraram nas florestas da Albânia em algum momento da década de 1980. Nesse ponto, Nagini provavelmente já teria assumido totalmente sua forma de cobra e Voldemort estaria se escondendo em seu estado desincorporado. Como foi a interação inicial entre eles é um mistério, mas sabemos algumas coisas sobre Voldemort que o teriam ajudado a interagir com a cobra gigante. Primeiramente, o Voldemort é um ofidióglota, ou seja, ele tem a habilidade de falar com cobras. Descendente de Salazar Slytherin, Voldemort tem uma forte conexão com cobras e pode se comunicar com qualquer uma delas. Nagini, que nesse momento estaria presa em sua forma de cobra, provavelmente viu uma oportunidade de finalmente falar com alguém. Ela era uma Maledictus perdida, privada de comunicação e finalmente encontrou alguém que podia entender ela. Se Voldemort reconheceu imediatamente que ela era uma Maledictus ou não, é incerto. No entanto, ele era um Legilimente extremamente habilidoso, então é provável que ele tenha dado uma olhada dentro da mente dela e descoberto toda a verdade. Naquela época, tanto Nagini quanto Voldemort estavam um pouco perdidos no mundo. De forma semelhante a quando ele encontrou Credence, Nagini estava presa em sua forma de cobra, como uma identidade completamente nova e totalmente privada da interação humana. Ela provavelmente não tinha ideia do que faria e devia se sentir incrivelmente solitária. No caso de Voldemort, ele tinha sido recentemente derrotado e também estava um pouco perdido sobre o que fazer a seguir. Por essa razão, é natural que os dois se unissem, cada um tendo algo a oferecer ao outro. Sem Nagini, teria sido consideravelmente mais difícil para Voldemort retornar a uma forma corpórea, e sem um propósito no mundo, Nagini teria ficado sozinha e desorientada. Juntos, eles formaram uma parceria simbiótica. Nagini ofereceu a Voldemort a proteção e a companhia de que ele precisava enquanto estava em sua forma desincorporada, e Voldemort deu a Nagini um novo propósito e uma nova conexão, mesmo que distorcida, que ela havia perdido. Essa parceria seria crucial para a sobrevivência de Voldemort antes que ele pudesse ser restaurado a seu corpo real. E o veneno dela foi usado como um elixir que ajudou Voldemort a sobreviver. Era um dos principais ingredientes de uma poção que ele usava para recuperar suas forças. Nagini também ajudou Voldemort a cometer numerosos assassinatos, e um assassinato em particular, o de Bertha Jorkins, selou seu vínculo mais do que nunca. Após a morte de Bertha Jorkins, a Nagini se tornou uma das Horcruxes de Voldemort. Ela agora era mais do que apenas uma companheira de Voldemort. Um fragmento da alma dele vivia dentro dela. A essa altura, sua natureza tímida e gentil não existia mais. E ela se formou uma arma para Lord Voldemort, a quem era completamente leal. Como uma das Horcruxes, ela compartilhava um vínculo telepático com ele, sendo capaz de se comunicar com ele a grandes distâncias. Ela se tornou cada vez mais parecida com ele ao longo dos anos. Também vale mencionar que Voldemort tinha uma estima muito alta por Nagini, o que não pode ser dito sobre muitas pessoas. Dumbledore disse o seguinte sobre a relação de Voldemort com Nagini: acho que ele é talvez tão afeiçoado a ela quanto pode ser a qualquer coisa. Certamente gosta de mantê-la por perto e tem um controle incomum sobre ela, mesmo para um ofidioglota. A dupla tinha um vínculo especial, e sua união permitiu que duas almas perdidas reacendessem seu senso de propósito no mundo, mesmo que esse propósito tenha sido um dos mais maléficos do mundo. Entre as figuras lendárias da comunidade mágica, tem um cara cujas ações moldaram o curso da história bruxa para sempre. Ele é conhecido por sua destreza excepcional em duelos, sua perícia em diversas disciplinas mágicas e sua coragem incansável na luta contra as forças das trevas. Esse vídeo é um relato sobre a vida fascinante e as realizações extraordinárias que muito pouca gente fala de Alastor Moody. Ou melhor,
o olho tonto de Harry Potter. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e Alastor Moody nasceu na respeitada família Moody de sangue puro, cuja reputação se destacava pela produção de renomados aurores. Embora a data exata de seu nascimento seja desconhecida, sua linhagem incluía pai e mãe, ambos aurores, assim como diversos ancestrais que alcançaram notoriedade nessa profissão. Antes mesmo de iniciar sua educação mágica formal, Moody adquiriu ou herdou a sua varinha. Sua trajetória educacional levou à escola de magia e bruxaria de Hogwarts, embora a casa a qual pertenceu não esteja registrada nos arquivos do Ministério. Ele era um estudante excepcional e conquistou pelo menos uma nota de excede as expectativas em 5 disciplinas do Nien. Após a sua formação, o Moody ingressou no Ministério da Magia como Auror, desempenhando um papel crucial na luta contra os Comensais da Morte sob o comando de Lord Voldemort. Sua participação destacada na Ordem da Fênix, liderada por Alvo Dumbledore, contribuiu significativamente para a captura de numerosos seguidores de Voldemort, levando à ocupação de metade das celas de Azkaban pelos criminosos que ele havia detido. À medida que a Primeira Guerra Bruxa se intensificava, o Ministério autorizou o uso de maldições imperdoáveis por seus aurores contra os Comensais da Morte, uma prática que continuou mesmo após a queda do Voldemort. Mas mesmo assim, ele fazia de tudo para que seus inimigos não fossem mortos por ele. Inclusive, foi assim que o Igor Karkaroff ficou vivo. As marcas físicas de Moody contam a história de sua corajosa batalha contra as forças das trevas. Durante a Primeira Guerra Bruxa, perdeu uma perna substituída por uma prótese de madeira e adquiriu cicatrizes faciais, incluindo a perda de parte do nariz na luta contra o Rosier. Esses sacrifícios e realizações contribuíram para a formação da reputação de Alastor Moody como um dos aurores mais respeitados e temidos da sua época. Introduzido inicialmente em Harry Potter e o Cálice de Fogo como o Auror aposentado, a trajetória de Olho Tonto Moody foi marcada por intensidade e desconfiança, resultado de décadas de confronto com os seguidores de Voldemort. Apesar de sua reputação ter sofrido devido a suspeitas generalizadas sobre a sua sanidade, Moody aceitou o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts, sucedendo a saída do professor Lupin após os eventos de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Contudo, sua missão como educador foi interrompida por uma tragédia. Antes do início do ano letivo, o Bartol Crouch Jr. atacou e sequestrou o Moody, assumindo a sua identidade por meio da poção Polissuco. Embora nunca tenha lecionado em Hogwarts, a coragem e o compromisso de Moody contra as forças das artes das trevas permanecem inabalável. Ao longo da sua carreira como Auror, apesar de suas notáveis realizações, também cultivou muitos inimigos. E isso ficou muito exposto no seu corpo a cicatrizes visíveis de batalhas passadas, incluindo a perda de uma perna, parte do nariz e de um olho, resultando na aparência marcante dele, culminando no apelido Olho Tonto. E falando em Olho Tonto, a gente tem que falar desse item extremamente curioso que o Moody carrega, o Olho Mágico. Mas antes da gente falar do olho mágico, já deixa teu like aí pra ajudar a gente, ajuda a gente, galera, dê força pra gente, continuem dando essa força, tá muito legal o apoio de vocês. Eu preciso continuar contando com a força de vocês pra fazer com que o YouTube reconheça cada vez mais o nosso trabalho aqui, que dá um duro danado, galera. A gente faz em horário ruim, de noite, madrugada, a equipe inteira aqui, então é muito gratificante que mesmo com todos esses obstáculos, vocês estão gostando do nosso conteúdo, então continue dando força pra gente, beleza? Valeu demais, no fundo do coração mesmo, valeu. O olho mágico de Olho Tonto Moody, único em suas capacidades, permitia uma visão de 360 graus e a habilidade de mover-se dentro da cabeça do Moody. A sua extraordinária capacidade de ver através de praticamente qualquer coisa incluía a capa de invisibilidade de Harry, uma das relíquias da morte. A força desse artefato tornou um dos itens mágicos mais poderosos da saga de Harry Potter. A decisão de Harry de enterrá-lo na floresta onde ocorreu a Copa Mundial de Quadribol de 1994, embora respeitosa, é também uma lamentável perda de um artefato mágico tão significativo, afinal ele conseguia simplesmente olhar através de um dos artefatos mais poderosos da história, a capa da invisibilidade. Embora não haja uma explicação específica sobre a origem do olho mágico, é sugerido que o artefato pode ter sido especialmente criado para ele. Uma curiosidade é que depois dos acontecimentos de Harry Potter e o Cálice de Fogo, o Alastor vivia reclamando do mau funcionamento do olho depois que o Bartol Crouch Jr. roubou e usou o olho mágico. É mais um caso daquele que você empresta e volta quebrado, né, velho? Nesse caso foi roubado. Bom, enfim. No entanto, não se sabe ao certo como ele perdeu o olho. Nos filmes, a perda do olho foi atribuída ao Rose
Ambrosia. Já nos livros, nada disso é mencionado. A morte trágica do Olho Tonto Moody ocorre durante a Batalha dos Sete Potters, quando ele junta outros membros da Ordem da Fênix e tenta transportar Harry para a Toca dos Weasleys. Inclusive, esse é um outro ponto que os filmes pecam bastante, né, cara? É não dar esse destaque para o Alastor Moody, que é um cara sensacional na saga. É um cara que possui um nome gigantesco no universo de Harry Potter. E nos filmes eles não... meio que cagaram pra isso aí, né? Meio que, dane-se, morreu. É mais um coadjuvante que vai de base. Você vê que ele foi um dos principais caras no combate contra Voldemort, né? E os seus lacaios, e os seus comensais da morte. Então, tipo assim, o filme meio que deixou muito de lado a morte dele. Deveria ter dado um pouco mais de ênfase, né? Já que foi um cara extremamente importantíssimo pra Ordem da Fênix. E com certeza quando ele deitou... Pô, se eu tivesse um cara desse no meu time e ele tivesse deitado, eu ia falar, fudeu. Mas só pra vocês terem ideia do quanto esse cara era gigante, Alastor Moody era amplamente reconhecido como um dos maiores magos dos tempos modernos. Sua maestria abrangia diversas disciplinas mágicas, evidenciando uma versatilidade e experiência em feitiços. Transfiguração, magia defensiva, herbologia e poções. A sua capacidade de dominar várias áreas de magia ao invés de se especializar apenas em uma, era uma conquista impressionante. E como Auror, Alastor Moody era considerado por muitos como o Auror mais poderoso de todos os tempos. É isso, cara. De todos os tempos. As suas habilidades se estendiam à magia ofensiva e defensiva. A sua eficácia era tão notável que ele pessoalmente contribuiu para encher metade das celas de Azkaban com comensais da morte. E ele também era hábil em conjurar feitiços de proteção poderosíssimos, fortificando a sede da Ordem contra os Comensais da Morte, e suas barreiras eram tão impenetráveis que nem mesmo o Lord Voldemort poderia ultrapassar elas, cara. Então, assim, o negócio é muito louco mesmo. No campo de batalha, suas habilidades de duelo eram excepcionais, derrubando dezenas de Comensais da Morte experientes, hein? Não tô falando de qualquer comensal, não, era dos caras grandes. O Moody era muito bom em feitiços, como evidenciado pelo lançamento bem sucedido do feitiço de desilusão, uma proeza avançada que poucos conseguem dominar. Ele também possui uma capacidade excepcional em conhecimento na defesa contra as artes das trevas, obviamente, né? O cara é um mestre nisso, tem experiência para dar e vender. Mesmo durante sua aposentadoria, suas habilidades na defesa contra as forças das trevas permaneciam excepcionais, e isso foi aprovado até por Dumbledore, que o contratou para lecionar a matéria em Hogwarts. E não é só isso, tá? Ele também era habilidoso na execução de magia não verbal, lançando feitiço de desilusão, convocando vassouras e duelando com comensais da morte sem a necessidade de encantamentos verbais. Cara, que é isso? O cara é gigante, meu irmão. Bom, em sua jornada, Moody não apenas dominou diversas disciplinas mágicas, mas também moldou o destino da luta contra as trevas. Sua memória serve como inspiração, um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a coragem pode afastar as trevas. Sua destemida liderança na Ordem da Fênix e sua incansável dedicação como Auror deixaram uma marca na história bruxa. No entanto, é o ato nobre de dar a sua vida para proteger Harry Potter que elevou o Olho Tonto à categoria de lenda. Ela não foi apenas uma coruja, Edwiges foi a primeira ligação de Harry Potter com o mundo bruxo. Sua amiga leal e mensageira incansável. Ela voou por milhares de quilômetros, enfrentou tempestades, cruzou mares e sobreviveu a inúmeros perigos. Hoje você vai conhecer curiosidades sobre Edwiges, como funciona o transporte de cartas no mundo bruxo e descobrir afinal quantos quilômetros Edwiges percorreu durante os 7 livros de Harry Potter. O número vai te surpreender. Olha, às vezes eu sinto que o fandom de Harry Potter subestima demais a importância da Edwiges, não somente para Harry Potter, mas para a história toda. Como, por exemplo, o acontecimento do Norberto, né? Ou Norberto, o dragão lá do Hagrid. Graças a Edwiges foi possível fazer com que o dragão fosse levado para o lugar certo junto com os amigos de Carlinhos ali, sem que o Hagrid fosse punido. Afinal, criar dragões é proibido por serem criaturas muito perigosas. Mas a maior importância da Edwiges, na minha opinião, era a companhia que ela fornecia pro Harry. Edwiges é a única amiga que Harry tem durante seus piores momentos na história, que é quando
quando ele tá na casa dos Dursley. Existe um pequeno trecho do Prisioneiro de Azkaban que mostra bem o que a Edwiges representa pro Harry. Errol e Edwiges, que levavam um bilhete pra Rony amarrado na perna, saíram voando pela janela e desapareceram de vista. Harry, agora se sentindo completamente infeliz, guardou a gaiola vazia dentro do armário. O nome Edwiges possui uma curiosidade bem interessante. Edwiges é o nome de uma santa, é considerada uma protetora dos órfãos, especialmente porque fundou conventos para abrigá-los e também por sua caridade para com as viúvas, né, que frequentemente perdiam os maridos na guerra e ficavam com os filhos desamparados. E a ligação é legal porque Harry é órfão também, e seus pais, Tiago e Lilian, morreram em guerra contra Voldemort. Um fato legal também é que Harry decidiu dar o nome de Edwiges a sua coruja porque viu esse nome no seu livro de história da magia. Aí a gente fica pensando, será que a Santa Edwiges vivia no mundo bruxo? Mas agora entrando aqui um pouco no assunto sobre as corujas e o transporte aqui no mundo bruxo, existe uma superstição dos trouxas que dá azar ver corujas voando à luz do dia. E isso até tem explicação, pois quando bruxos saem de seus esconderijos para enviar mensagens durante o dia, algo deve estar acontecendo no mundo mágico. Trouxas podem sentir desagradáveis tremores ali ou eventos sobrenaturais sem nenhuma ideia do que está acontecendo. Sendo uma ave de rapina predominantemente noturna, a coruja é inevitavelmente vista como sinistra pelos trouxas, mas tem sido uma fiel serva e companheira dos bruxos e bruxas por séculos. Apesar de muitas alternativas disponíveis para a comunicação mágica a longas distâncias, incluindo patronos, podflu, dispositivos encantados como espelhos e até as moedas, a fiel e confiável coruja continua sendo o método mais comum usado por bruxos em todo o mundo. As vantagens da coruja como mensageira são exatamente as qualidades que fazem os trouxas as verem com desconfiança. Elas operam sob o manto da escuridão, as quais os trouxas têm uma aversão supersticiosa, têm uma visão noturna excepcionalmente bem desenvolvida e são muito ágeis, furtivas e capazes de agredir quando são desafiadas. Tão numerosas são as corujas que possuem donos bruxos em todo o mundo, que é bem seguro presumir que praticamente todas elas são propriedades do serviço postal de corujas de seu país ou de um bruxo ou bruxa individual. Seja porque possuem uma inclinação inata para a magia, assim como os porcos são considerados inatamente não mágicos, ou porque gerações de seus ancestrais foram domesticados e treinados por bruxos e herdaram as características que tornam isso mais fácil. As corujas aprendem muito rápido e parecem se dar muito bem na tarefa de rastrear bruxos e bruxas, a quem as suas cartas são destinadas ali. A forma mágica como a coruja consegue identificar uma pessoa apenas sabendo o seu nome para entregar a correspondência é há muito tempo compreendida por bruxos e bruxas de todas as culturas, embora o processo permaneça misterioso até mesmo para aqueles que adestram corujas para se tornarem animais de estimação bruxos ou corujas postais. As aves parecem ser capazes de estabelecer uma conexão entre o nome e o seu dono que lhe permite rastrear o bruxo ou bruxa em questão onde quer que ele esteja. Uma coruja não precisa saber o endereço, embora bruxos e bruxas ali geralmente adicionam o local do envelope na remota possibilidade de a coruja ser interceptada e a carta cair em outras mãos. Caso um bruxo ou bruxa não queira receber cartas ou receber encomendas ou ser rastreado de qualquer outra forma por corujas, ele ou ela vai ter que recorrer aos feitiços de repulsão, disfarce ou mascaramento, dos quais há uma grande variedade aí de feitiços. Mas esse truque é facilmente contornado pedindo a outra pessoa para enviar a coruja para essa pessoa. Em geral, é preciso uma forte magia de proteção para evitar uma coruja bem treinada de te encontrar. Corujas bem treinadas são extremamente caras até para os bruxos, e é bastante comum que uma família bruxa compartilhe uma única coruja ou use apenas corujas postais. É claro que as corujas são associadas à magia há muito tempo e aparecem em muitas ilustrações antigas de bruxos e bruxas, perdendo apenas para os gatos como a criatura normal mais mágica. As raças de corujas mostradas no livro de Harry Potter incluem a coruja águia, grande, de penaco e aparência feroz, de propriedade de Draco Malfoy, a coruja pequena, minúscula, fofa, mas talvez não muito impressionante como o Pititim
bichinho de propriedade de Ron, e a Coruja das Neves, que também é conhecida como Coruja Fantasma, que é a nossa Edwiges de Harry Potter. Agora vamos lá, vamos para um detalhe que eu tenho certeza que ninguém tem conhecimento. Afinal, quantos quilômetros Edwiges percorreu durante todas as suas viagens dos 7 livros de Harry Potter? Em A Pedra Filosofal, Edwiges viajou de Hogwarts, das terras altas da Escócia, até a Romênia, para levar a mensagem pedindo ajuda para o Carlinhos Weasley, falando sobre o dragão de Hagrid. A ida e a volta para Hogwarts somaram 6.000 quilômetros. Só aí já começou, né? Em A Câmara Secreta, nossa coruja de milhões viajou da casa dos Dursleys, Littlewind, que é uma cidade fictícia, mas fica no condado de Surrey, que é um condado real. E ela foi até a Toca, casa dos Weasleys, em Other St. Catchpole, que também é fictícia, mas a Toca fica no condado Devon, que é real. E a distância percorrida foi de 360 quilômetros. Essa viagem aconteceu quando Harry estava fugindo da casa dos Dursleys e os gêmeos Ron e Weasley vieram buscar ele. Em Prisioneiro de Azkaban, Edwiges viajou ida e volta da casa dos Dursleys, Littlewind, no condado de Surrey, até a França. Hermione estava passando férias no país e Edwiges foi buscar a carta de aniversário dela pro Harry e retornou até a casa dos Dursleys. Essa viagem somou mais 688 km para Edwiges. Ela também viajou da casa dos Dursleys, lá no condado de Surrey, até a Toca, casa dos Weasleys, no condado de Devon. A distância foi de 360 quilômetros. Essa viagem se deu do momento citado aqui no vídeo, onde o Harry diz para ela ir com o Errol pra Toca para não causar problemas com o tio Walter e ele não assinar o formulário de Hogsmeade. Depois disso, ela viajou da Toca até o Caldeirão Furado em Charing Cross Road, lá em Londres. Essa viagem foi quando ela foi encontrar com o Harry chegando do Noite Bus do Caldeirão Furado e encontrou com o Fudge. Essa viagem somou mais 320 quilômetros. Agora indo para Cálice de Fogo, Edwiges fez uma das suas viagens mais desafiadoras, uma viagem intercontinental. Ela viajou para entregar uma carta a Sirius Black, que estava refugiado e estava em algum lugar tropical. E vamos com a Hermione, que suspeitou da África por causa dos pássaros tropicais. O que faz sentido, já que no norte da África existem lugares tropicais e fora da Europa, Sirius estaria em menor perigo. Edwiges percorreu uma distância de 5.700 quilômetros ida e volta, que somaram 11.400 quilômetros. O motivo dessa viagem foi para avisar que a cicatriz do Harry tinha voltado a doer. Ainda em Cálice de Fogo, ela também viajou de Hogwarts, altas terras da Escócia, até o Ministério da Magia, lá em Whitehall, na Inglaterra. Essa viagem foi ida e volta enviando uma mensagem para perguntar ao Percy Weasley, conforme o Sirius tinha sugerido, se ele tinha visto Bartol Crouch Sr. ultimamente por ali. Essa viagem somou mais 1.500 quilômetros percorridos. Agora, em A Ordem da Fênix, Edwiges viajou dos Dursleys, condado de Surrey, até o Largo Grimmauld, casa de Sirius Black, que fica em Londres. Harry envia Edwiges para tentar ter notícias de Sirius, Ron e Hermione. E eles estão todos ali na casa dos Sirius, que é a nova casa da Ordem da Fênix. Edwiges percorreu mais 25 km nessa viagem. Ela também viajou de Hogwarts, altas terras da Escócia, até o Largo Grimmauld, em Londres, na Inglaterra, ida e volta. Harry enviou ela para falar que a sua cicatriz voltou a doer enquanto ele estava fazendo uma detenção com a Umbridge. Ela voltou ferida dessa viagem, inclusive. E foram mais 1.400 km percorridos por Edwiges. Em Enigma do Príncipe, ela não fez nenhuma viagem possível de ser calculada. E em Relíquias da Morte, Edwiges morre por um Avada Kedavra. Somando todas essas viagens, Edwiges percorreu aproximadamente 22.053 quilômetros. Isso é quase metade da volta ao mundo. Hashtag muitos KMs. É claro que esse número é uma aproximação real do que conseguimos calcular. Existem viagens ainda que Edwiges faz que a gente não sabe exatamente onde ela foi, ou não sabemos a distância exata, como as quando ela sai para caçar ou as viagens corriqueiras à cabana de Hagrid. Edwiges não foi apenas uma coruja, ela foi amiga, guardiã e símbolo da esperança. Viajou mais de 22.000 quilômetros carregando cartas, segredos e até mensagens de amor, amizade e preocupação. Mas acima de tudo, acompanhou Harry nos seus anos mais difíceis, até o último voo. Edwiges não precisava falar para dizer o que sentia. Ela sempre voltava e não importava a distância. E no fim, nos deixou uma lição que vale para o mundo mágico e para o nosso. A verdadeira amizade não depende de palavras.
apenas de estar presente quando mais precisamos. Regulus Arcturus Black nasceu em 1961 como o irmão mais novo de Sirius Black. As narrativas sobre ele são marcadas por dois pontos de vista extremamente opostos. O de seu próprio irmão, que tinha um ressentimento bem grande de suas escolhas, e o de um elfo doméstico da família que idolatrava o jovem mestre. Nos filmes, o personagem permanece como uma sombra do passado, pouco explorado e apenas mais uma peça solta no enredo, sem receber o destaque adequado. Mas podem ficar de boa, porque hoje eu vou dar o destaque à história que esse cara merece. Sejam bem-vindos ao vídeo sobre Regulus Arcturus Black, o Sonserino que desafiou Lord Voldemort. Eu sou Tarcísio Yamamoto e Regulus Arcturus Black era o irmão mais novo de Sirius Black. Ao contrário de seu irmão, Regulus sempre foi privilegiado por seus pais por compartilhar com eles o conceito da supremacia dos puros sangue. Bom, e aí você já pode deduzir que casa que ele foi selecionado. É isso mesmo, pra Sonserino, e jogou como um apanhador no time de quadribol da sua casa. Além disso, em Hogwarts, o Regulus também foi um dos preferidos do professor Horácio Slughorn, por se tratar de um integrante de uma das famílias mais tradicionais e influentes, os Black. Embora haja poucas informações específicas sobre sua vida escolar nos livros, é provável que ele tenha sido um estudante dedicado e muito talentoso, já que a Casa Sonserina valoriza bastante a astúcia e a ambição e a determinação também. Considerando o ambiente familiar do Regulus e a sua adesão às ideias das trevas, é possível que ele tenha sido influenciado desde cedo pelos valores da pureza de sangue propagados por sua família. E isso pode ter se refletido em interações com os outros alunos e suas escolhas durante a sua permanência em Hogwarts. Bom, ao contrário do seu irmão rebelde, o Sirius Black, o Regulus seguiu uma ideia muito nefasta aí, velho? Ele sempre foi muito... Ele teve um fascínio muito grande por Voldemort. Ele tinha muitas coisas do Voldemort, ele tinha várias imagens do Voldemort espalhado pelo quarto. Ele tinha, ele colecionava artigos do Voldemort e também dos comensais que iam ali também. E a família do Regulus também, a família Black, não era uma família tão assim, digamos, uma família bondosa. Era uma família que a maioria das ideias do Voldemort, a família Black aderia a isso. Elas queriam que isso acontecesse. Então, assim, era um ambiente um pouco... dark. E isso com certeza aproximou muito o Regulus das artes das trevas, e da política genocida de Lord Voldemort. Embora os irmãos mantivessem uma relação muito boa, apesar de suas personalidades distintas, o mais velho, sendo extrovertido, exibido, sociável, e o Sonserino demonstrando qualidades valiosas para a comunidade bruxa de sangue puro, sendo introvertido, comedido e estratégico. Esse vínculo enfraqueceu ao longo do tempo, especialmente quando o Regulus se tornou o favorito da sua mãe, incapaz de defender o irmão mais velho dos abusos que vinham dos pais deles. A visão de Sirius sobre o irmão mais novo é inevitavelmente influenciada por seus ciúmes, sentimentos de abandono e egoísmo. Ele se sentiu muito desamparado diante dos maus tratos, sem defesa por parte do irmão, e fugiu para a casa dos Potter. Bom, enquanto Sirius encontrou refúgio em uma nova família, assumindo James Potter praticamente como um irmão, o Regulus perdeu sua única esperança na escuridão em que ele estava entrando. A gente sabe que a trajetória do irmão mais novo do Sirius não foi das melhores. Ele se juntou ao Lord Voldemort, tornou-se um comensal e parte da sua família apoiou a purificação da raça mágica e a eliminação dos trouxas. No entanto, em seus últimos momentos, Regulus realizou uma ação corajosa e altruísta que permaneceu desconhecida para a maioria das pessoas. A vida do Regulus com certeza não foi fácil. Crescer em meio a esse ambiente hostil, somada à pressão para manter a honra da Casa Black, é compreensível que Regulus tenha se voltado para a arte das trevas. O fato de seu irmão ter sido excluído da família Black enviou uma clara mensagem de que qualquer desvio seria punido. Entre a pressão familiar e o ambiente opressivo, não é surpreendente que Regulus tenha se envolvido mais profundamente com magia das trevas. Além disso, a relação de Sirius com o elfo doméstico da família, o monstro, é frequentemente marcado por desrespeito, enquanto o Regulus era reverenciado pelo mesmo elfo.
Existem os questionamentos sobre o caráter do Regulus Black, levando em conta que o irmão mais velho também cresceu em condições hostis, mas não seguiu o mesmo caminho que ele. Regulus e Sirius foram influenciados por ideais opostos, o que acentuou a briga entre eles. Regulus foi consumido pelas expectativas de seus pais e da comunidade bruxa, enquanto ninguém se preocupou em resgatá-lo desse ambiente cruel. Embora na época ele nem quisesse ser salvo desse ambiente hostil, até porque ele reverenciava muito todas as ideias de Voldemort e as ideias também da família, mas é que ele não sabia o que estava por vir. Embora quase nenhum outro bruxo tenha mencionado o irmão mais novo de Sirius, houve alguém dedicado a Regulus que conhecia seus segredos mais sombrios, o elfo doméstico da casa. No capítulo A História de Monstro, o ex-servo da família Black revelou a verdade por trás do misterioso RAB. O mestre Regulus tinha designado o monstro para ajudar Voldemort em uma tarefa que envolvia uma caverna e um medalhão com o símbolo da Sonserina. Caverna e o medalhão que vocês aí conhecem muito bem. Voldemort forçou o monstro a beber a poção do desespero como parte do teste das defesas do medalhão, que nesse caso seria uma das Horcruxes dele. E enquanto o monstro bebia a poção, já que a ordem do Regulus era de obedecer Voldemort e o Voldemort tinha ordenado ele a beber a poção até o fim, ele bebeu, mesmo que aquilo estava fazendo com que ele sofresse muito. E enquanto isso, o Voldemort estava se deliciando com essa cena. Ele estava adorando ver o elfo, o monstro, sofrer enquanto ele bebia essa poção. E o Voldemort, com toda a sua crueldade, abandonou o elfo lá, abandonou o monstro para morrer pelos Ifrits. Porém, o monstro conseguiu fugir. Ao que tudo indica, o Voldemort não tinha tanto conhecimento sobre a magia dos elfos, que eles conseguiriam aparatar de qualquer lugar. E o monstro conseguiu fugir. Embora tenha percorrido um caminho sombrio, Regulus era um homem muito inteligente. Depois do monstro ter conseguido fugir, ele voltou pro Regulus e ele contou tudo que tinha acontecido. Depois de o monstro ter contado tudo que o Voldemort tinha feito com ele, tudo o que Regulus pensava sobre Voldemort, tudo que ele admirava Voldemort, isso tinha terminado nesse momento. Regulus estava em extrema fúria e queria vingança para ontem, pelo que ele tinha feito com o elfo da família. E é aqui nesse ponto que Regulus começa a se voltar contra Voldemort. Regulus, na fúria, no desejo de vingança pelo que ele tinha feito com o monstro, ele começa a traçar diversas estratégias para conseguir derrotar Voldemort, para conseguir combater ele, para conseguir de alguma maneira prejudicar ele. Enquanto ele traça a sua estratégia, ele pensativo, ele começa a se lembrar de que Voldemort sempre mencionava que ele queria viver eternamente, de vida eterna. E ele pensou também que é muito estranho tamanha proteção por um mero objeto. No caso, o medalhão da Sonserina. Regulus sempre lia muito, sempre estudava muito sobre feitiços, magia das trevas, e ele sabia que já tinha lido algo muito familiar com todas essas ideias. Ah, uma Horcrux! Então ele compreendeu que isso significava que Voldemort não era mais mortal e que o objeto precisava ser destruído. Regulus então pegou um medalhão que se parecia muito, era igual ao medalhão que era de Voldemort, e pediu para o monstro levar ele até essa caverna para que ele conseguisse fazer essa troca dos medalhões e deixar o falso lá. Porém, para pegar o medalhão original, ele teria que beber a poção. O monstro ele já estava pronto para beber novamente essa poção por Regulus, mas o Regulus não queria que o monstro sofresse novamente bebendo essa poção horrível. Então o Regulus ordenou o monstro que quando ele terminasse de beber a poção, que ele fizesse a troca dos medalhões e que levasse esse medalhão para que fosse destruído. Porque ali provavelmente o Regulus já tinha noção que ele não sobreviveria, já que essa poção é horrível, ela dá aquela sede horrível. Então ele foi até o rio e foi arrastado para a morte pelos Inferi. Mas antes disso ele ordenou ao monstro que voltasse para casa e destruísse o medalhão da Sonserina e jamais revelasse a verdade para a família Black. A Hermione acreditava que Regulus manteve suas ações em segredo para proteger sua família
caso Voldemort descobrisse sua traição. Mas o que fez Regulus mudar tão drasticamente naquela noite em que ele voltou com o monstro? Bom, existem vários fatores para isso. Ele testemunhou várias coisas horrorosas que o próprio Voldemort fazia e todos os comensais faziam, e ele não estava tão preparado para isso, assim como o Draco Malfoy anos mais tarde, né? Mas com certeza o fator crucial para essa revolta foi como o monstro foi tratado. A crueldade que Voldemort agiu com o monstro foi para ele a gota d'água, já que no livro é dito que Regulus sempre gostou do monstro e tratou ele com muita bondade. Sua morte não foi marcada pela fama ou glória, mas Regulus deixou um legado. Como vocês sabem bem, as Horcruxes foram eventualmente destruídas, Voldemort foi derrotado e Regulus se tornou uma figura inspiradora para monstros na Batalha de Hogwarts. Regulus Black morreu como um herói inesperado, uma revelação que Harry foi um dos primeiros a testemunhar. Se Sirius soubesse, sem dúvida teria sentido um profundo orgulho por seu corajoso irmão. Assumindo um risco imenso sem esperar recompensa pessoal, Regulus se tornou um dos sacrifícios mais improváveis e nobres de toda a série.